Olá, gente, boa tarde. Vou iniciar um vídeo aqui com vocês de revisão para a prova do sexto ano, certo? Eu selecionei aqui a parte que eu quero revisar com vocês, que é do capítulo 12 e o capítulo 13, certo? Pegando somente as partes que eu coloquei na prova, certo? Para facilitar para vocês, né? Quem tiver acesso ao canal vai ficar mais fácil, né? Ver a revisão. Começando aqui pelo capítulo 12, a gente falando sobre esse termo politeísta aqui, esse termo politeísmo, né? Que no caso aqui está politeísta. A palavra politeísta é aquela palavra que se refere àquela pessoa que adora a vários deuses, certo? Monoteísta é o contrário, é uma pessoa que não adora vários deuses, ele adora somente a um deus. Então, nas comunidades gregas de antigamente, os gregos eles adoravam vários deuses, eles tinham vários deuses, certo? Do lado aqui tem uma palavrinha aqui que é o oráculo, né? Para aconselhar-se com os deuses, os gregos consultavam os oráculos, né? Sacerdotes que tinham o poder de se comunicar com as divindades. Então as pessoas tinham acesso ao Deus a partir de um sacerdote, o sacerdote que intercedia nas bênçãos, né? Para as pessoas consultavam o oráculo a partir da pessoa do sacerdote, certo? Outro ponto que eu quero que vocês entendam, né? Deixa eu só ver aqui uma parte que eu coloquei, gente, que eu achei muito interessante, foi essa parte aqui dos jogos, né? Dos jogos olímpicos, né? Os jogos olímpicos são uma coisa hoje muito praticada, né? No mundo inteiro, os jogos olímpicos, né? Copa do Mundo, essas coisas. Os Jogos Olímpicos eles são separados, né? São vários jogos a cada 4 anos, né? Tem um país que cedia e tal. Esses Jogos Olímpicos eles tiveram origem lá na Grécia. Os gregos eles faziam esses jogos. É claro que não era da forma que é hoje, né? Eles tinham arremessos de discos, de lanças, né? Flechas, corridas, saltos. Somente os homens participavam. Hoje as Olimpíadas a gente sabe que as mulheres também podem participar, mas naquela época os gregos não deixavam as mulheres participar, porque os homens eles faziam essas corridas nus, né, sem roupa. Então era proibido a mulher participar por conta dessa questão. Então um detalhe aqui, gente, ó, que os Jogos Olímpicos eles eram homenageados a esse deus aqui, o deus Zeus, realizados a cada 4 anos, até hoje é 4 anos, né? De 4 em 4 anos, na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Os Jogos Olímpicos duravam vários dias e reunia atletas de todas as cidades gregas. Então, o deus homenageado era o deus Zeus, certo? Outro ponto que eu quero que vocês vejam, gente, eu estou muito desconfortável aqui. Vou ficar aqui sentado, pode ser que melhore aqui a postura, certo? Olhando aqui a cara desse cabra feio que tá aparecendo aqui para vocês. Sim, gente, continuando aqui, ó. Então, um ponto importante que vocês também devem olhar é a questão do teatro, né? O teatro grego. Gente, o problema aqui é porque eu estou com 2 celulares, então fica difícil para me manusear aqui uma mão, o dedo passando aqui na tela e e a outra mão segurando os 2 telefones. Então a questão do teatro, ó. O teatro ele da forma como conhecemos hoje, é uma invenção grega, certo? Inicialmente era um ritual religioso organizado por populares, né?
pela população rural da Grécia. E eles faziam geralmente no templo de Dionísio, que era o deus do vinho. Lá eles ridicularizavam os vícios da população, ridicularizavam os governos e tal, né? E até mesmo os deuses, né? Os deuses eles também ridicularizavam. Esse gênero, né? Esse gênero que ridicularizava, que fazia com que as pessoas rissem, esse gênero ele era a comédia. Comédia que estava ligado na questão da felicidade, do riso, da alegria. Então, é isso, né? A comédia, certo? Um ponto também que vocês merecem olhar é a questão quando Roma... É isso não, a questão da filosofia, né? A questão da filosofia romana. Um dos filósofos mais famosos... Gente, eu falei romano, não tem nada a ver com romano, é Grécia, desculpa. Usei aqui o termo romano, que é tanta coisa na cabeça da gente. A gente mistura aqui, né? Mistura tudo. Aqui a questão da filosofia, né? O pensamento filosófico e as ciências. Ao fundar as colônias em todo o Mediterrâneo e estabelecer relações comerciais com as regiões distantes, os gregos entraram em contato com os povos e culturas de muitas outras regiões, né? Confrontando as diferentes maneiras de cada povo, né? E a partir daí eles vão começar a se interrogar sobre certos comportamentos, certas formas que as pessoas tinham de enxergar o mundo, de ver a vida, de ver a existência humana e assim por diante. E foi surgindo filósofos, pensadores, né? E um pensador que caracterizou muito a comunidade grega, cara, foi esse homem aqui, o Sócrates, que ele afirmava que o ser humano só podia compreender o mundo se admitisse que nada sabia. Então a gente só vai começar a conhecer alguma coisa quando você dá uma espécie de reset, né? Reset na sua vida, na sua mente. Você passa a dizer que você nada sabe e a partir daquele momento você vai tentar entender o mundo. Então quem defendia isso era Sócrates. Agora vamos partir para a parte romana. A parte romana que fala de Roma, né? Claro, né? Parte romana que fala de Roma. A gente vai lá para o outro capítulo, o capítulo que eu falei para vocês, né? Que já começa falando de Roma, que é o capítulo 13, falando de Roma, certo? Roma foi fundada no século 8, em 753, né? Século 8, 753 a.C. Aquela história de Roma foi fundada por dois irmãos, né? Rômulo e Remo, né? Um matou o outro, no caso Rômulo matou Remo, e eles fundaram a cidade romana, cidade de Roma, né? Eles foram, aliás, antes deles conseguirem, né, fundar a cidade, eles foram criados, tal, por um pastor de ovelhas, encontrado numa caverna, criado por um pastor de ovelha. Depois se tornaram adultos e fundaram Roma, e depois um matou o outro para poder ser o primeiro rei de Roma, né, que no caso foi Rômulo. Então, 753. Roma teve toda uma história de monarquia, toda uma história de rei, né, de reinado e tal. E essa questão de reinado, ela é caracterizada por uma coisa que a gente chama de monarquia, né? Então, a monarquia romana tem até aqui, gente. Eu olhando aqui para a questão, mas está aqui, ó, esse temazinho. Começa a fundação de Roma em 753 e termina em 509 a.C., quando o último rei de Roma foi tirado do poder. Então, foi a monarquia, o primeiro momento que Roma viveu, né, foi a monarquia, certo? Vamos aqui para outra parte aqui, né? Já está com 9 minutos, gente, essa revisão, sangue de Jesus. Falando aqui sobre a comunidade romana, a sociedade romana. A sociedade romana você já vê aqui nos títulos, né? No texto aqui, ó. Patrícios, clientes, plebeus e escravos. Esses 4 povos aí, eles viviam em Roma, viviam na cidade romana. Cada um tinha as suas, vamos dizer assim, os seus direitos, né? Na verdade, cara, só quem tinha direito eram os patrícios, né?
poucos direitos tinha os plebeus, os clientes tinham alguns direitos. Escravos não tinham direito nenhum. Quem tinha todos os direitos eram os patrícios, porque a palavra patrício vem de primeiro, né? O primeiro que passou a morar nessa região. Por isso que a gente chama de patrício. Patrício vem da palavra primeiro. Entendeu? Prova querendo sumir, gente, aqui do outro celular. Meu Deus do céu. Prova querendo sumir, mas deu certo aqui. Gente, mas pensa numa situação. Você segurar 2 celulares com uma mão. O bicho deslizando das mãos. Um com a tela toda esbagaçada. E o outro aqui mais pesado do que um quilo de ferro, 1 quilo de chumbo. Então, misturando aqui patrício com entrão, né? As primeiras pessoas a habitarem Roma, né, foram os patrícios, né? Aqueles que deram origem a essa classe principal, né? Os patrícios, né? Claro que antes deles vieram os latinos, os aqueus, vários povos que vieram da Ásia Central, né? Os dórios e tal. Mas a gente está falando aqui já da época que Roma, né, foi fundada, né, e começou já com os patrícios. Então, os patrícios eram a parte mais importante de Roma, o povo, os primeiros que fundaram Roma. A gente falando aqui, já ainda dentro desse mesmo assunto, acredita-se que alguns dos gregos tiveram origem de povos estrangeiros, os que foram subjugados pelos romanos, trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura, na criação de rebanhos. Nós estamos falando de clientes, né? Aliás, desculpa, nós estamos falando de plebeus, né? Esses plebeus, eles tiveram origem em povos estrangeiros, foram subjugados pelos romanos, trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura. Tem até aqui no texto, né? Ó, dá para você ver aqui. Os plebeus, certo? Então, os plebeus era esse povo que trabalhava na parte do comércio. Dá uma ampliadazinha para vocês aqui. Gente, mas esse dedo é só passando aí, né? Ó, os plebeus, né? Acredita-se que os plebeus tiveram origem em povos estrangeiros, tal. Explica tudo aqui. Mais embaixo tem aqui a parte que explica sobre os escravos, né? Mas veja bem essa parte aí dos plebeus, né? Outra questão, gente, que eu queria que vocês analisassem direitinho, já é a parte que já está lá na frente, que fala aqui, ó, os principais magistrados, os magistrados, né? No período republicano, cadê, senhor? Deixa eu olhar aqui. No período republicano, os antigos reis foram substituídos pelos cônsules. Eles eram escolhidos pelos patrícios do Senado, auxiliados por magistrados, olha aí, os magistrados, né? Magistrados que tinham diversas funções, e pelas assembleias que dividiam-se em essas assembleias aqui, no caso, Assembleia de Cúrias, Assembleia por Centúria, cada um tinha a sua função, Assembleia da Plebe e tal. Mas embaixo aqui tinham os principais magistrados, por exemplo, esses edis aqui, né? Dentre esses existiam os que tomavam conta do serviço público, abastecimento de água, segurança, pavimentação das ruas e organização dos jogos públicos, né? Esses caras eram os edis. Esses pretores, né, eram responsáveis pela justiça. Os questores cuidavam principalmente do tesouro. Os questores aqui, ó, aqui eram os primeiros a se corromperem, né? Cuidavam do tesouro, rapaz, meu Deus. Esse outro cara aqui, esses outros dois caras aqui, no caso aqui tá no plural, né? Que no caso era cônsul, aí como eram dois, né? Cônsules, né? Cônsules. Cônsules eram responsáveis pelo comando do exército. Esse bicho era importante. Em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios, né? Comício, ó, gente, já tinha comício naquela época. Os caras já metiam demais nessa época. Nós temos aqui, gente, uma última parte. Sim, tem os censores. Eles faziam o censo, né? Eles contavam os cidadãos, eles também supervisionavam as despesas públicas. Olha aí, rapaz, supervisionavam as despesas públicas. E hoje os censores, gente, somos nós, né? Que olhamos, fiscalizamos os gastos públicos. Mas os prefeitos ficam com raiva quando a gente vai fiscalizar, perguntar alguma coisa, né? Olha aí.
Vamos aqui para a última parte que eu queria que vocês entendessem. Gente, essa lei das 12 tábuas, gente, ela foi muito importante. Lei das 12 tábuas, estudem isso daí, dê uma olhada. Em 450 a.C. foi publicado as leis das 12 tábuas, fixado por escrito vários direitos reivindicados pelos plebeus. Direitos reivindicados pelos plebeus, não eram direitos reivindicados pelos patrícios. Os plebeus que não tinham quase direitos. Esse primeiro código de lei romana regulava, né, os direitos da família, os negócios de casamento, paternidade, maternidade, questão da maioridade do filho, envolvia tudo isso, essa questão da adoção da criança, questão de casamento, questão do dote, né, que o pai tinha que dar a moça que casava com seu filho, ou ao filho que casava com a moça, né. A outra coisa que é estabelecer as penas, né, por homicídio, por roubo, por sequestro, por estupro. Tinha várias penas, né, penalidades. Esse código ele ajudou muito na questão da igualdade de direito, né, porque muitos desses patrícios eles não eram penalizados pelos crimes que faziam, né. Eles eram, a justiça fazia vista grossa. E depois da lei das 12 tábuas começou a facilitar a punição desses caras. Eles passaram também a serem punidos. É claro que não foi totalmente igual os plebeus, né? Mas já começaram a ser punidos. A lei das 12 tábuas foi muito importante para começar a dar início a essa punição a esses criminosos que faziam parte da classe dos patrícios. Gente, é só até aqui. Muito obrigado. Assistam o vídeo, assistam de novo. Para vocês, se puder comentar, se inscrever no canal, eu agradeço demais, certo? Eu vou já postar, gente, para vocês, tá bom? Muito obrigado, valeu.